pessoal, boa noite a todos que estão acompanhando mais uma transmissão ao vivo aqui pelas redes sociais do Jacaretanga. Meu muito obrigado pelo fato de você já estar aqui curtindo, compartilhando e, claro, copiando o link e mandando para todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. É claro, já vou pedindo aqui para que você fique atento na nossa live, do começo até o final, porque a gente tem muito conteúdo interessante para abordar com vocês. E, é claro, é um momento diferenciado da gente poder interagir com os nossos seguidores, da gente poder estar aí falando com vocês, mandando um alô especial individualmente para cada um aí. Nós temos aqui a presença do Zezinho Bispo, Ambrósio Mota Neto, quem mais aqui? A Bia tá mandando um alô, Dona Maria Marcelino, Nindaura Lopes mandando um boa noite. Tem várias pessoas aqui, meus parabéns, patriotas, é o que manda o Wilson Silva, Glênio Barbosa, Mário Dantas, é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Kleber dos Santos Teixeira, boa noite. Boa noite, Jacarezada, boa noite, Lintz. Desculpa aí, eu tô olhando aqui para o celular, tentando ver as últimas notícias para passar para vocês as últimas, né? E vamos lá, Lintz, live hoje quentíssima. E não esqueça, gente, hoje é segunda-feira, dia 30. Terça-feira que vem é 7 de setembro. Quem puder, esteja lá na Paulista. Quem não puder, esteja em Brasília. E se você não puder estar em nenhum desses dois lugares, Jacarezada, não esqueça, vá para a rua na sua cidade. 7 de setembro é o grito da liberdade, a favor da liberdade de expressão, a favor da liberdade do país, a favor do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E se lembrem, sem vocês a gente não consegue fazer nada. Isso aí, maravilha. Bom, gente, o seguinte, nós vamos começar aqui essa live falando sobre as manifestações do Movimento Brasil Livre. Pois é, o MBL resolveu organizar uma manifestação nesse dia 29 de agosto de 2021, domingo, em duas cidades do país, na capital paulista, em São Paulo, e também na cidade do Rio de Janeiro. É claro, o MBL tentou levar pessoas para as ruas, mas o que ficou evidenciado é que o poder de mobilização do Movimento Brasil Livre vem caindo vertiginosamente. Ainda mais quando eles próprios estão divulgando as imagens e nós estamos constatando uma dura realidade para o movimento que um dia já pôde se vangloriar de ajudar a organizar manifestações com milhares e milhares e até milhões de pessoas nas ruas. Assim está sendo o triste destino do Movimento Brasil Livre, que hoje está sendo liderado aí não somente pela família Santos, como também por Kim Kataguiri, Arthur Duval, tal, Mamãe Falei, um movimento que se perdeu por completo, né? Movimento este que resolveu, né, endossar o discurso da direita, né? Se colocou como grande defensor de Deus, pátria, família, da nossa liberdade, mas claro, somente no momento em que essa turma precisava de popularidade para assumir o poder. Então, acredito que esse é o principal motivo, né? Ou seja, essa mudança praticamente repentina de pensamento em relação ao presidente Bolsonaro, em relação aos próprios eleitores, em relação ao país, que vem deixando o MBL totalmente escanteado das manifestações. E antes de passar para o Kleber analisar, eu quero mostrar para vocês aqui as imagens dessas manifestações que a gente está comentando. Vou colocar aqui no ar. Olhem só, vou tentar porque está no notebook. Vamos ver aqui se a gente consegue pôr. Vamos lá. Olha só. Olha só a quantidade de gatos pingados. Esse daí é o Arthur Duval, a mamãe falei, com um tambor, né, praticamente aí num fim de carreira, tocando o tambor sozinho, com meia dúzia de militantes aí, talvez inclusive do gabinete, né, dele, do Kim, aí a turma é obrigada aí, né, da militância tem que estar na rua, né. Olha lá, gritando fora Bolsonaro, e essa manifestação, essas imagens são da Avenida Paulista, né. É claro que o Movimento Brasil Livre tentou divulgar que a manifestação foi um enorme sucesso, que o esquenta foi gigantesco e que o povo brasileiro está ao lado do MBL, que o povo não aguenta mais nem Bolsonaro, nem Lula, que todos querem uma terceira via. Mas eu estou pronto aqui para mostrar a vocês a realidade.
porque um seguidor nos enviou essa imagem que nós veremos na sequência de uma vista de cima da manifestação. Olhem só. Peraí. Olha só. E vocês podem perceber pelo som, ó, que é a mesma manifestação, tá? Olha só o batuque do Arthur Duval, até para escutar a voz dele lá embaixo. A mesma batida. Perceberam? Portanto, trata-se da mesma manifestação, tá? Inclusive, quando a câmera ela é ampliada, olha só, dá para verificar as bandeiras do MBL lá, as mesmas bandeiras, a mesma forma de tremular as bandeiras, né? O mesmo sentido da pista da Avenida Paulista. Olhem só que quantidade bizarra de manifestantes presentes na manifestação do MBL. Portanto, fazer manifestação de ângulo fechado é muito fácil, né, Kleber? Fazer manifestação com foto fechada, com meia dúzia de gatos pingados ali, depois a verdade acaba aparecendo. Mas ainda não acabou. Eu quero mostrar aqui uma outra imagem. Cadê aqui? Uma outra imagem. Aliás, outra imagem, perdão, outro vídeo da manifestação, só que agora na cidade do Rio de Janeiro. do Centrão! do Centrão! do Centrão! do Centrão! do Centrão! do Centrão! Bom, o único comentário que eu poderia fazer, inclusive, antes de eu falar o que eu tenho para falar aqui rapidinho, é o seguinte, viu, Kleber? Esse vídeo que nós acabamos de ver dessa menina aqui, que eu não vou dar o nome para não dar publicidade, porque não merece, ela resolveu publicar no seu Twitter, ela utilizou a seguinte legenda para publicar esse vídeo no Twitter dela. Colocamos mais de 100 pessoas em um domingo de chuva para protestar contra o governo de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Dia 12/9 tem mais. Tem mais o quê, filha? Será que foi algum erro de digitação? Será que eles queriam dizer mais de 1.000 ou mais de 100.000 pessoas e acabaram comendo alguns zeros? Porque, que vergonha, hein? Ter que postar, tiveram muita coragem, hein? Tiveram mais de 100 pessoas da manifestação. Primeiro que eu só vejo um bando de adolescente mimado, uma playboyzada, né, Kleber? Que é típico do MBL, uma turminha, né? Um bando de playboy que chegaram lá de Mercedes, BMW ou de Uber, né? Motorista particular, para participar por 30, 45 minutos ou quase uma hora aí do ato contra o presidente Bolsonaro e, né, entoando o canto aí de Bolsonaro é a tchutchuca do Centrão. O mais engraçado de tudo é que o líder deles, Kim Kataguiri, foi eleito por qual partido? Será que foi por algum partido ligado ao Centrão? Olha, não sei, o Kleber vai responder pra gente. Kleber, o Arthur do Mamãe Falei também não foi eleito por um partido do Centrão? O Hollis não foi eleito por um partido do Centrão? Aonde que está o MBL para se manifestar em relação à aliança de Rodrigo Maia ao João Dória, hein? Inclusive, é bom a gente lembrar que Rodrigo Maia é um dos principais nomes de peso, literalmente, né? Se é que você me entende, Kleber, e o povo que está aqui nos assistindo, do Centrão, não? Pois é, Lintz. Antes de fazer esse comentário, eu quero mandar aqui um abraço que eu acabei de ver que está aqui nos assistindo, ao Ivan Pedreiro, lá de Santos, que mandou um áudio super carinhoso hoje para você, né? Eu recebi, te repassei, você respondeu a ele. O Ivan, que está lá na obra assistindo, que assiste periodicamente aqui ao Jacaré de Tanga. Então, Ivan, um abração para você, amigo. Como eu te falei, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Bom, vamos lá, vamos comentar. É isso aí. Vamos comentar a respeito dessa vergonha. O que a menina quis dizer, Lintz, né? Que a gente não vai falar o nome dessa pirralha aí que gosta de andar de iPhone e aparecer lá no Rio de Janeiro. O que ela quis dizer é o seguinte: que dia 12 tem mais vergonha. Entendeu? Eles querem continuar passando vergonha. E para te responder, olha que curioso: Kim Kataguiri, Fernando Holliday, Rubinho Nunes, os três pertencentes ao MBL, juntamente com Arthur do Mamãe Me Caguei, todos eles foram eleitos pelo DEM. Olha que curioso.
partido do ACM Neto, base do Centrão, partido do Mandetta. Então eles foram eleitos pelo DEM, pelo Democratas. E hoje gritam contra o Centrão e tudo mais. E a primeira coisa que o Kim Kataguiri fez ao ser eleito foi sentar com o Marcelo Freixo. Eu tive o prazer de bater a foto do Kim Kataguiri com o Marcelo Freixo dentro da sala do cafezinho do Congresso Nacional e coloquei aqui no Jacareditanga na época, que o Kim Kataguiri já estava, logo que ele... Assim, gente, ele se elegeu na segunda semana com quem que ele estava de... Só faltando falar beijos e abraços, né? Com o Marcelo Freixo. Olha que legal. E esses caras assinaram um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro juntamente com quem? Benedita da Silva, Gleisi Hoffmann e tantos outros que vocês já conhecem por aí. Por isso que é importante que no dia 7 de setembro vocês estejam nas ruas, porque esses caras vão estar pedindo o voto de vocês no ano que vem. E com a maior cara de pau, eles querem se dizer de direita e que eles têm que ter uma terceira via. Essa chamada terceira via que eles sempre falam e alimentam, etc., qual é a estratégia? Eles querem arranjar algo se dizendo de direita para ver se tiram votos do Bolsonaro na tentativa de tirá-lo do segundo turno. Tanto é que o Kassab, do PSD, tá certo? Partido do Centrão, o senhor Kassab está falando que o Bolsonaro pode ser que nem no segundo turno ele chegue. O que eles estão contando, Lintz? Qual que é a grande estratégia desses caras, desses paspalhos aí? Eles estão tentando agora caçar a chapa Moro-Mourão. Moro-Mourão? Não. Chapa Bolsonaro-Mourão. Eles estão querendo caçar essa chapa, que foi eleita em 2018. Mas eles já sabem que eles não têm condições políticas, eles têm condições técnicas. Qual que seria a alegação das condições técnicas? Que houve abuso de poder econômico e abuso de mídia, porque eles falam que nós, eu, vocês que estão aí do outro lado, todos nós somos robôs. Até o Ivan da obra lá em Santos é um robô. É um robô do Bolsonaro, ele que falou comigo aqui. Entendeu? Essa é a estratégiazinha deles. E o MBL, patrocinado pelos partidos que a gente já sabe que eles são patrocinados, tá certo? Eles vão querer, vou processar, abrem as contas. Renan Santos, que gosta de passear na Alemanha junto com a sua irmã Stephanie, que agora já não é mais, né, a dona do MBL, você abra as suas contas, Renan. Mostra aí, ao invés de sair gritando. Rubinho Nunes, que levou uma cacetada do Adrilles na Jovem Pan, né? O grande advogado Rubinho Nunes. Vamos lá, Rubinho, sai nas ruas dia 7. Aliás, eu estendo o convite que o presidente Bolsonaro fez aos ministros do Supremo Tribunal Federal, já que o MBL se diz, né, o de direita e dono das ruas, vocês estão convidados no dia 7 de setembro a comparecer na Paulista. Eu lembro muito bem, Lintz, que quando a gente andava com o Kim Kataguiri, ele se escondia dos manifestantes de direita na Paulista. Ele ficava lá no shopping Cidade de São Paulo, com a perna tremendo de medo, só faltando mijar pelas calças, né? Eu acredito que continue sendo a mesma pessoa, só que a diferença é que agora ele, Rubinho, né, o Holly agora diz que já não é mais do MBL, eles pedem a segurança da Câmara, a segurança da Assembleia Legislativa. Vamos lá, mamãe, falei. Vai no meio das manifestações do dia 7 de setembro, você que foi eleito, né, com a pauta da direita, perguntando quanto vale o FGTS, vai lá no meio das manifestações do dia 7 de setembro, sem segurança, e caminhe no meio do povo brasileiro que te elegeu. Vai lá. Vamos ver como que você vai ser recebido, já que você gosta tanto. Porque assim, nós não temos medo de comparecer nessa manifestação do MBL. Nenhum. Não porque o MBL vai nos tratar bem, magnificamente bem. Não é por conta disso, não. Nós não temos medo de povo, né? Embora vocês não saibam nem o que é isso, porque vocês não gostam de povo. O que vocês gostam é de ficar iludindo a garotada no meio das redes sociais, ilude. Aí tem esse bando de bobo, né? Como a Paula Marisa fala, o pessoal do Bumbum Livre, né? Que gosta de aparecer, se sente importante dentro de um movimento do tamanho do MBL. Outro movimentozinho de quinta categoria é o tal do Vem Pra Rua.
patrocinado pelo pessoal da Fiesp, pelos grandes empresários. Eu também desafio. Vai lá, o pessoal do Vem Pra Rua. Já que vocês vêm pra rua, a gente vai estar na rua no dia 7 de setembro. Vem pra rua junto com a gente. Vamos lá. Vamos ver se vocês têm coragem de gritar fora Bolsonaro lá na Avenida Paulista. Vamos ver quantas pessoas estarão na Avenida Paulista e comparar com essa manifestação maravilhosa que o MBL faz assim. Quando a manifestação deles está ruim, eles falam que é um esquenta. Esquenta? Esquenta do quê? Cara, vocês estão pirados, vocês perderam a noção do ridículo, a noção de tudo que possa imaginar. Né? E ficam vivendo dessas ilusões, já que vocês sempre foram alimentados por diversos políticos. Eu lembro Nelson Marquesan, Ronaldo Caiado, aqui de Goiás. Vários políticos amamentaram vocês. Vocês ficaram lá de baixo, no andar de baixo, lá na CNA. Não se esqueçam que tanto eu quanto o Lintz fizemos parte do movimento. E nós saímos justamente porque nós aprendemos quem eram vocês. Quando nós enxergamos o que era o MBL, o que rola dentro do MBL, pulamos fora. Sabe quando foi isso? No meu caso, novembro de 2016. No caso do Lintz, dezembro de 2016. Ainda tentaram expulsar o Lintz a taco de beisebol de dentro da sede porque o Lintz peitou os caras lá dentro do MBL. Sedezinha aquela na Vila Mariana, que vocês deveriam apresentar como é que vocês pagam as contas. Né? Vocês falam que é vendendo camisetinha de trevo, aquela que o Amoedo estava usando, aquele trevinho de vocês, ó, trevinho de vocês, não é? Então é isso, pessoal, dia 7 de setembro, vamos nas ruas para mostrar para esses caras o que é manifestação, porque até hoje eles ficam gritando para cima e para baixo que eles que derrubaram a Dilma. Não fomos nós todos que fomos para a rua, não. Foram eles que derrubaram a Dilma. Um japonês Jaspion, tá certo? Um japonês que está mais para chinês de quinta categoria paraguaio, juntamente com um bando de maluco aloprado, doidão, e que vocês podem procurar aí, que vocês vão encontrar quem são esses pilantras, esses picaretas do MBL. Beleza? Bom, vamos continuar aqui a live. Não sei o que o Lintz está aprontando, ele deve estar pegando lá a pauta do que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Aí, ó, apareceu, tá vendo? Quando é assim, gente, não esqueça não. Ó, ele fala que está procurando a pauta, mas ele vai olhar o cachorrinho, vai comer, pega um sanduíche. Isso daí é o Lintz. Mas vamos lá, Lintz, continua aí. Hoje eu estou afim, ó, a garganta está afiada, embora a gente tenha que, né, tomar cuidado, porque nós vivemos numa democracia. Segundo eles, nós vivemos numa democracia. Só que nem eu, nem você, nem ninguém pode falar, que senão derrubam o canal, derrubam monetização, derrubam o algoritmo. Porque, para vocês terem uma ideia, o algoritmo do YouTube do Jacaré caiu a 1/4 depois da decisão do TSE, do ministro Salomão do TSE. A 1/4. E uma coisa interessante, Lintz, que o pessoal do MBL estava citando aí já para passar a bola para você, olha só que legal. MDB quer lançar Simone Tebet, da CPI da Covid, a presidente. E o Cidadania quer lançar o Alessandro Vieira, também da CPI da Covid, os dois que, para aparecer mais do que o MBL, só falta colocar um abacaxi na cabeça e uma melancia no rabo, eles querem lançar ambos a presidência da República em 2022. E eu estou achando maravilhoso. Porque a única coisa que eles vão conseguir fazer é tirar a voto do Lularápio. Eu estou achando lindo, maravilhoso. E o Bolsonaro é capaz de ganhar no primeiro turno. Eles manjam muito de política. Estão afim mesmo de levar uma burdoada no primeiro turno, que é o que a gente vai fazer. Exatamente. Bom, enquanto isso, né, a menina que resolveu postar, enquanto você estava falando, eu estava acompanhando algumas repercussões aqui dessa manifestação do MBL, e essa menina, ela postou há 22 horas atrás, portanto, poucas horas depois ela ter postado esse vídeo vergonhoso dela, que tem 260 mil visualizações, não pelas ótimas, entre aspas, ótimas imagens que ela fez, mas sim pelo vexame, pela vergonha que ela gravou e teve coragem de postar nas redes sociais, ela resolveu fazer um post dizendo o seguinte, abre aspas, a mini ousada veio forte chamando um ato de adesivo e panfleto como manifestação. Hoje foi só uma palhinha, não se preocupe que a manifestação de fato terá sim, e é dia 12/9.
12/9. Beijo, agradeço o engajamento e divulgação do meu trabalho. Na verdade, divulgação negativa, né, filha? Outra coisa, como que você tem coragem de falar que foi um ato de adesivo e panfleto e não uma manifestação, se na legenda do post do vídeo que a senhora postou, a senhora utiliza o termo protestar contra o governo Bolsonaro? O protesto é uma manifestação, uma forma de se manifestar, favoravelmente ou contra, né? Então, alguma coisa que a senhora está falando aqui não está casando muito bem, né? E repito, se a senhora quer tanto questionar, a MBL quer tanto questionar, né, o Bolsonaro por ter se aliado ao Centrão, por ter feito parte do Centrão, por ser Centrão, por favor, questionem primeiro. Aliás, o Arthur Duval não fala que ele vai questionar tudo. Então, por favor, questionem-se a si mesmos. Vamos lá, perguntem para o Kim Kataguiri por que ele foi eleito pelo DEM, que é uma das bases do Centrão. Cadê a manifestação contra o João Dória, que sempre foi Centrão, né, pertence ao PSDB, que faz parte do Centrão, e perguntem também para o João Dória por que se aliou ao Rodrigo Maia, que sempre foi e continua sendo um dos grandes nomes de peso do Centrão. Tá? Engraçado, manifestação em relação a isso eu não vejo. Por qual partido o senhor Holliday foi eleito? Pelo Democratas, partido aliado ao Centrão, uma das bases do Centrão. Por qual partido, mamãe falei, foi eleito? Pelo DEM, pelo Democratas, um dos partidos do Centrão, mas eu não vejo indignação em relação a isso. Então, é mais um discursinho, mais uma narrativa de adolescente mimado, né, que desceu da varanda, que só na varanda são 217,2 metros quadrados, viu, Kleber? Eu fiquei sabendo que a varanda dessa turminha que estava se manifestando aí, só a varanda tem 215,2 metros quadrados. E aí na manifestação aqui nós vimos até uma criançada vestida aquela roupa lá, como que La Casa de Papel, né, aqueles personagens com a roupa vermelha e tal. Nossa, olha, impressionante o nível de maturidade de vocês, impressionante o peso político que vocês possuem, a forma de vocês se organizarem para uma manifestação tá perfeita. Inclusive, Kleber, o MBL resolveu anunciar, pasmem ou não, que pós-ato do MBL no dia 12/9, eles vão oferecer não somente uma cervejada, como também irão oferecer pão com mortadela. Pois é, mais uma ideia genial com J de marketing da equipe Santos e Companhia Limitada. Se você quiser contratar a empresa de publicidade e propaganda do senhor Renan Santos, Alexandre Santos, fique à vontade. O WhatsApp dele certamente estará em alguma parte por aí, tá bom? O Kleber, que é grande parceiro aí deles, vai poder divulgar o WhatsApp deles para você mandar uma mensagem, né? Claro, com muito carinho, e também solicitando posteriormente os serviços de publicidade e marketing que são extremamente espetaculares. Nós só temos a agradecer. Kleber, agora vamos falar um pouquinho sobre a Frente Nacional de Prefeitos, que resolveu clamar por respeito à democracia. Olha só que coisa linda! Meu Deus, eu tô até emocionado. Eu fico tão emocionado, viu, gente, quando eu vejo, viu, Kleber? Eu fico tão assim, sabe, quando eu vejo o PSOL, o PCdoB, o PT... quem mais assim? O Lula, a Gleisi, sabe? Toda essa turma pedindo por mais democracia. Me enche os olhos de lágrima. Aí eu vejo a Frente Nacional dos Prefeitos também na mesma linha, a OAB, né, daquele pessoalista, como que é o Felipe Santa Cruz, né? O cara que já foi candidato pelo PSOL, filiado à PT. É uma maravilha. Essa turma, ela tem muita propriedade para falar sobre democracia. Então, o que acontece? A Frente Nacional dos Prefeitos, há uma semana dos protestos bolsonaristas, desse dia 7 de setembro, estou lendo aqui a notícia do jornal Antagonista, a Frente Nacional de Prefeitos, conhecida como FNP, divulgou uma nota nessa segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021, pedindo respeito à democracia e às instituições. Sem citar diretamente as manifestações e as ameaças de Jair Bolsonaro e seus seguidores, a entidade afirmou que as provocações geram, abre aspas, insegurança jurídica e social, fecha aspas. Vamos ver aqui, cadê a nota? Cadê a nota? Tá aqui, ó. Uma notinha curta aparece, ó. Provocações e atitudes desrespeitosas geram conflitos, causam insegurança jurídica e social e comprometem o desenvolvimento das políticas públicas, resultando em prejuízos irrecuperáveis para toda a sociedade. A FNP defende, portanto, a construção de pontos para o efetivo diálogo federativo para a pactuação e coordenação das políticas públicas. Clamamos por respeito à democracia, às instituições e à população brasileira. Bom, a nota está bem
ali, né, meio em cima do muro e tal, mas é claro que tem ali uma cutucada no discurso do público bolsonarista, né, do povo que apoia o presidente Bolsonaro, tem uma cutucada ali em nós, né, nós apoiamos o presidente Bolsonaro, mas o grande questionamento que eu gostaria de fazer, Kleber, antes de passar para você e até já fazendo uma pergunta, é o seguinte, aonde que estava a Frente Nacional dos Prefeitos quando a dona Dilma Rousseff concedeu um indulto para José Dirceu, condenado no âmbito da operação, de uma operação de combate à corrupção, condenado a 30 anos e 4 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Aonde estava a Frente Nacional de Prefeitos quando Lula e Dilma Rousseff exaltaram por sucessivas vezes o regime ditatorial de Nicolás Maduro? Aonde que a Frente Nacional de Prefeitos estava quando o MST e outros tantos movimentos considerados antigamente como sociais e hoje corretamente enquadrados dentro do governo de Jair Bolsonaro como terroristas, destruíam o Congresso, ameaçavam invadir o Palácio do Planalto, jogavam tinta, né, na casa da ministra, não me recordo agora, Rosa Weber, se não estiver enganado, né, tinta vermelha na casa dela, pichavam, né, com palavras ameaçadoras a porta, o prédio da casa de uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Eu não me recordo. Kleber, você sabe dizer aonde que a Frente Nacional de Prefeitos estava nessa época? Talvez no mesmo lugar que os ministros do STF, que não consideraram, né, as invasões ao Congresso Nacional por índios, MST, MTST, né, Boulos, Stedley, esses não ameaçaram nunca a democracia. Quem ameaça a democracia é a direita, que já fez dezenas de manifestações, todas elas pacíficas, sem nenhum tipo de evento que pudesse considerar uma ameaça. Mas vamos lá, vamos entender um pouco essa historinha. O que está acontecendo? Quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República com 55% dos votos do Brasil, 57% dos votos do povo brasileiro. Quando ele fez isso, ele cortou a mamata. Vocês têm noção do que é cortar a mamata? Ele simplesmente cortou a mamata. Então, há 2 anos e meio, esse pessoal não tem mais acesso ao dinheiro público. O último evento agora foi o Guedes, que falou que vai tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal da Febraban. Quando ele falou isso, veio à tona. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal pagam, pasmem, 80 milhões de reais para a Federação de Banqueiros. Para uma federação de banqueiros. 80 milhões de reais de dinheiro público. É isso que eles chamam de democracia. Democracia, para eles, é conversar e acertar o bolo. Assim, prefeito não reclama. Por que o prefeito não vai reclamar? Por que a frente dos prefeitos está reclamando e clamando por democracia? Porque os prefeitos ficam com a boca em aberta, esperando o dinheiro das emendas parlamentares que vem de Brasília. O deputado federal propõe a emenda, o governo federal vai lá e libera. E essa emenda cai no colo do prefeito. Na teoria, para se fazer praças, desenvolver a cidade, etc. Eu vou pegar um exemplo de Mogi das Cruzes, terra do Lintes. Terra do Lintes. Emenda parlamentar foi destinada para fazer reforma de praça. Há milhares de reais, milhões de reais. E esse dinheiro some. Some, é dividido, são centenas de denúncias, milhares de denúncias pelo Brasil inteiro envolvendo prefeitos. Vocês se lembram da quantidade de prefeito que aparecia no Jornal Nacional, no Fantástico, com dinheiro na cueca, rindo, pegando dinheiro de propina? Por quê? Recebe-se uma emenda, por exemplo, para se fazer uma reforma no Hospital X da cidade Y. Ora, que bacana, o deputado federal libera o dinheiro. A Casa Civil libera a grana, pede o dinheiro do deputado federal, a Casa Civil libera a grana, o dinheiro chega na mão do prefeito e o prefeito contrata a empresa do amiguinho XYZ e todo mundo fatia o bolo. Era assim que acontecia no Brasil. Por isso, eles clamam por democracia. Vocês se lembram do banquete do Supremo Tribunal Federal regado a champanhe e lagosta? Acabou. Mas vamos clamar por democracia. Chega. O povo brasileiro não aguenta mais patrocinar esse tipo de coisa. Nós já estamos cansados. E para quem não se lembra, né, de como era naquela época,
A Febraban não emitiu uma nota de todo o dinheiro desviado de corrupção no Brasil. Uma nota. Mas quem está ligado à Febraban? Paulo Scaff. De qual partido? MDB. Olha que coisa legal. Presidente da Fiesp. Era isso que rolava. E eles chamam isso de democracia. Ora, as instituições têm que conversar entre si. Outro exemplo, o presidente do Senado Federal, segundo denúncia do Roberto Jefferson, eu não apurei até que ponto isso é verídico ou não, mas se o Roberto Jefferson falou, ele deve ter algum motivo para ter falado isso, tá certo? Segundo as denúncias do próprio Roberto Jefferson, o presidente do Senado, o seu Pachecão, era advogado da Samarco, aquela empresa que causou aquele desastre em Minas Gerais. Eu recebi aqui muitas mensagens do pessoal de Minas, falando inclusive que vai ter motociata em Uberlândia. Então, se vocês estiverem em Uberlândia, vão lá e compareçam. Assim como a Regina Teixeira, deve ser minha parente aqui de Goiânia, aqui do ladinho, né, que disse que foi maravilhosa a motociata do presidente Bolsonaro em Goiânia. Isso porque ela foi de última hora, não existia nem nada acertado. Este é o medo deles. Eles estão apavorados com o dia 7 de setembro. Eles morrem de medo de vocês, do povo. Onde já se viu uma coisa dessa? Agora, esses palhaços, exatamente daqui a um ano, vocês vão lembrar de mim, daqui a um ano eles estão lá na televisão, gastando dinheiro público com fundão eleitoral, fundão partidário, pedindo o voto de vocês. Tudo pela democracia. O que eles chamam de democracia é isso. O Pachecão, que era advogado da Samarco, tem lá honorários de bilhões de reais pendentes no STF. Quem vai dar a canetada vai favorecer o bolso de quem? Meu! É assim que nós estamos falando de democracia, e isso segundo as denúncias do Roberto Jefferson. Como eu disse, eu não apurei ainda a fundo, mas ele está denunciando que o Pachecão, eu não vi o Pacheco em momento algum virar público para desmentir. Se ele desmentir, falar que ele não era advogado da empresa, que nem existem honorários que estão pendentes a serem pagos pelo STF, tá certo? Estão lá para serem liberados essa grana. Ele como advogado da empresa. Então é isso, pessoal. A democracia, o que eles clamam por democracia é isso. Acabou. Não tem mais o fatiamento do dinheiro público. É o meu dinheiro, é o dinheiro de vocês. O Brasil, desde quando teve a redemocratização, vive por isso. Vive por isso. Uma frase muito legal, muito bacana. Será que haveria nota da Febraban se por um acaso fossem outros governos? Não era mais fácil chegar, não, chega aqui, vocês já recebem 80 milhões por ano. Vocês sabiam que tem dirigente da Febraban, Federação dos Bancos, dos banqueiros, tá? Não é dos bancários, não, dos banqueiros, os caras que cobram juros absurdos nesse país, os caras que cobram taxa de todo mundo e se locupletam com dinheiro público e dinheiro privado. Esses caras pagam 300 mil reais por mês para dirigente da Febraban. Tem neguinho ganhando 300 mil reais por mês. E vai 80 milhões do dinheiro público do Banco do Brasil e da Caixa para esses caras. Por que a Febraban não emitiu uma nota enquanto o Brasil estava sendo assaltado na época do Petrolão e do Mensalão? Por que será? Por que o AB não emitiu uma nota nessa ocasião? Por que não reclamou? Onde estavam esses dirigentes dessas instituições? Agora, hoje, Lintz, o PT mandou para o TSE uma carta informando que o partido é contra a corrupção e fazendo um manual contra a corrupção. E no manual eles descrevem tudo aquilo que todos eles, Palocci, Lula, todos eles foram acusados. E eu não vi, em momento algum, o PT punindo o seu tesoureiro, Delúbio Soares. Pelo contrário, aplaudiram. E agora eles querem apagar o passado, dizendo que eles são contra a corrupção. Ah, é muita cara de pau. Eles vão ganhar medalha de ouro de cara de pau. É isso. Sem contar que o seu Lula, né, agora, eu não sei se você sabe, Lintz, eu mandei até para você a reportagem hoje, ele disse que vai falar com Deus. Não usou esse nome, ele falou assim, eu vou falar com o superior desses padres e desses pastores para ensiná-los que eles não têm que se meter em política. Olha só a audácia de um cara que recebe a bênção do Zé Pilintra. É o sujeito que vai no terreiro de Macumba pedir a bênção de Exu.
Ele está querendo dizer como que padre e pastor tem que se manifestar. Porque na cabecinha dessa besta quadrada, desse jumento, porque tinha um esquerdista aqui falando que nós somos gado, com muito orgulho, porque isso prova que eu não sou um jumento que nem você, seu babaca, que segue ladrão. Ainda esse cara teve a capacidade de dizer que, embora Jesus Cristo fosse bilhões de vezes melhor que ele, tá certo? Jesus Cristo foi trocado por um ladrão. Eu acho que ele estava querendo fazer uma comparação ao Bolsonaro, achando que ele vai ser eleito. Deve ser isso. Então é isso, pessoal. Essa é a realidade desse país. O que eles chamam de democracia é isso. E o que eu chamo de democracia é liberdade de expressão, é a liberdade do direito de ir e vir, é a população brasileira não sendo presa em praia, é governador não mandando fechar comércio e falindo as pessoas, inventando desemprego e depois querendo acusar o governo federal. Isso eu chamo de democracia. Eles não, eles chamam de democracia fechar estabelecimento, atacar a população que estava na rua. Isso eles chamam de democracia. Acabar com o artigo 5º da Constituição, ferir direitos e garantias individuais, promover processo sem o devido processo legal, aonde a vítima é acusador e juiz ao mesmo tempo. É isso que eles chamam de democracia. E, em nome dessa democracia, eles querem o bem-estar das instituições. Seria muito simples para o Bolsonaro conseguir isso. Bastava alimentar toda essa corja, que estaria tudo bem. Mas não, ele está lá lutando pelo povo brasileiro. E é por isso que o povo brasileiro vai para as ruas e levanta o Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula pede para ser cercado por seguranças para conseguir tomar um banho de mar com a namorada. Olha que legal. Esse é o cara que diz que é líder nas pesquisas. Ele tem medo do povo. O cachaceiro, o cara, o Zé Pilintra. Ele tem medo do povo. O outro falou e convidou, estão convidados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é isso? Vão lá, no dia 7 de setembro. Os governadores de estado pedem para o João Dória passear na Paulista sem segurança. Sentar com a PM inteira do lado para ver quanto tempo ele demora sem ouvir um xingamento. Vamos ver, seu João Dória. O cara que quer vir à presidência da República. Então, Lindsay, a gente já está cansado dessa história. Eu lembro de um filme antigo, quem puder assista, Em Nome de Deus. Várias atrocidades que teriam sido acometidas em nome de Deus. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Eles cometem as atrocidades em nome da democracia. Olha que lindo. Só que democracia é essa? Não é verdade? Enquanto isso, lá em Pacaraima, em Roraima, milhares, centenas de milhares de venezuelanos desesperados fugindo do país. Na Argentina, pessoas tentando rotas de fuga para tentar vir para o Brasil. E a gente vai entregar o nosso país, o nosso gigante, que é este país maravilhoso que nós temos, na mão desse povo, que fala em democracia, mas que persegue o povo brasileiro nas suas ruas, que tenta calar a imprensa. O Lula declarou com todas as letras que ele vai fazer o controle sobre a imprensa, que ele quer controlar a internet, porque ele não quer que a gente fale o que a gente está falando aqui. E aí vem os jumentos dizer, quanta besteira, vocês falam besteira, falam asneira. Amigo, pode ficar tranquilo, eu não vou me preocupar em querer fazer com que você entenda alguma coisa. É a mesma coisa que falar com um jumento. Não é verdade? Se eu falar com ele 1000 vezes, ele não vai entender o que eu estou falando. Por isso que a gente classifica, eu prefiro ser gado, enquanto isso eu ouço, depuro e sigo quem eu realmente acredito. Vocês não, vocês são jumentos, vocês não conseguem ouvir nada. Tá vendo, pessoal, como o Lindsay some de novo? Apareceu, tá vendo? Apareceu a Margarida. Sem som. Se você não colocar o som, o pessoal... Vamos lá, gente. Seguinte, olha só, quero mandar um abraço aqui para o Patriotas do Alto Tietê, mandou R$10 de contribuição para nós, muito obrigado, dizendo o seguinte, boa noite, Felipe, manda um abraço para o canal Patriotas do Alto Tietê, dia 7 de setembro estaremos lá.
exatamente, estaremos sim, né, nos manifestando em defesa, em prol de Deus, pátria, família, pela nossa liberdade. Meu muito obrigado pelo carinho do grupo Patriotas do Alto Tietê. E é isso, gente, nós precisamos nos manifestar. É extremamente importante que o povo brasileiro faça, sim, manifestação, mas totalmente ordeira, pacífica, até porque não foi com violência, não foi com nenhum ato antidemocrático que conseguimos tirar Dilma Rousseff, que elegemos Jair Bolsonaro. A esquerda, sim, promoveu atos antidemocráticos para tentar barrar o impeachment de Dilma Rousseff. A esquerda, sim, tentou fazer atos antidemocráticos, aliás, fez atos antidemocráticos e violentos para tentar barrar a eleição de Jair Bolsonaro. É só a gente dar um Google que iremos verificar as notícias de poucos anos atrás. Né? No período lá 2014, 2015, 2016, 2018, quantos e quantos, né, monumentos públicos privados, bancos públicos e privados, enfim, estátuas incendiadas, né, agressões a policiais militares não foram realizadas, promovidas pela esquerda durante manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, né, inclusive no momento em que Dilma Rousseff era impeachmentada. Pois é, né, 2 pesos, 2 medidas. Então, para deixar um recado muito claro, vá sim, se manifeste de maneira ordeira, pacífica, dê exemplo. Vamos tentar trazer aquele público que ainda está indeciso, né, ou que de repente votou até no presidente Jair Bolsonaro, está um pouco decepcionado, revoltado, porque infelizmente acaba tendo acesso a pessoas, né, amigos, colegas de trabalho que têm acesso à tradicional imprensa brasileira somente, não tem acesso a uma rede social, não tem acesso, infelizmente, às informações corretas e acaba repercutindo esse tipo de informação equivocada para outras pessoas. E aí acaba pondo uma dúvida na cabeça dessas pessoas. Então, é importante, nesse momento, de trazermos essas pessoas, de aglutinar, né, trazer os indecisos e mostrar que sim, o caminho é o de defesa de Deus, pátria, família e liberdade, e deixar claro que aqui nós não temos políticos de estimação. Nós não temos aqui, nós não estamos aqui para ficar idolatrando Jair Bolsonaro, né? Até porque idolatria é pecado, né? Idolatria a imagens, enfim, como a imagem de uma figura política, né, é uma coisa totalmente complicada. Quem faz isso é a esquerda. Quem adula o Lula, quem fica adorando o cara, né, o PT, inclusive, o petismo parece uma religião. Então, assim, nós estamos aqui em defesa de Deus, pátria, família e liberdade, principalmente pela nossa liberdade, em defesa de nosso país, e que, claro, passa pelo apoio ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós queremos, sim, que o presidente Jair Bolsonaro continue nessa mesma linha, né, que elegeu ele, e assim, se ele continuar da forma que está, será reeleito tranquilamente. Como o Kleber muito bem lembrou, né, apesar das pesquisas estarem aí apontando uma popularidade do Luiz Inácio Lula da Silva em torno de 54% a 60% e Jair Bolsonaro com apenas 24%, o Instituto Datapovo tem mostrado o que efetivamente acontece. O presidente Jair Bolsonaro, por onde passa, consegue arrastar milhões e milhões de brasileiros. Basta nós nos recordarmos das manifestações do dia 1º de maio, né, aonde nós gritamos de maneira muito clara, num ótimo tom, nós autorizamos o presidente Bolsonaro, autorizamos o quê? A fazer o que preciso for para que nossas liberdades sejam garantidas. E detalhe, tudo isso dentro da Constituição, nós não estamos falando aqui, não estou aqui pregando rompimento com nada, destituição de nada, estou falando que dentro da Constituição, o presidente Bolsonaro talvez possa vir a tomar alguma atitude de maneira democrática, né, em conjunto com as instituições. É extremamente importante que a gente faça as devidas pontuações. E assim, você que está clamando por uma chamada terceira via, fique esperto, tá? Fique esperto porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva já deu alô, né? Ele já disse que quer, né, Kleber, regulamentar os meios de comunicação e regulamentar a diferente democratização, né? Preciso colocar uma diferença muito importante nisso daí. Luiz Inácio Lula da Silva, se retornar ao poder, falou que vai colocar os militares em seus devidos lugares, que ele vai dizer para os militares quais serão os papéis deles, né? Ele não disse nada tão específico, mas você sabe, né? Se tratando de Luiz Inácio Lula da Silva, a gente só pode esperar o pior. Lula, inclusive, hoje disse, né, Kleber, já emendando isso daí,
de que pastores e padres, líderes religiosos, enfim, serão colocados em seus devidos lugares. Como assim em seus devidos lugares? Quem ele pensa que ele é? Né? Ele pensa que é um projeto de ditadura. E a esquerda, infelizmente, está com grande possibilidade de retornar ao poder, né? E caso isso aconteça, né, e a gente sabe, infelizmente eu não posso falar por quais motivos, né? Mas enfim, você que está me assistindo aqui a live já sabe, está com grande possibilidade de voltar ao poder, e voltando, você pode ter certeza que nunca mais irá sair. Nunca mais irá sair. Como? Por que eu estou falando isso? Também não posso falar. Quem sabe, né, se alguma atitude pela liberdade, constitucionalmente falando, democraticamente for tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente volte a ter a nossa liberdade. Agora, se o presidente Jair Bolsonaro, e aqui eu faço abertamente uma crítica, continuar somente no discurso, somente no recadinho, somente falando para cima e para baixo, e não fazer algo que efetivamente venha a promover a liberdade do povo brasileiro, repito, de maneira democrática e constitucional, vai ficar muito difícil, né? Kleber, qual a sua opinião aí em relação a essa mais recente declaração, essas declarações do Lula, né? De que quer regulamentar os meios de comunicação, de que vai colocar líderes religiosos, especialmente padres e pastores, em seus devidos lugares, de que vai regulamentar a imprensa, tudo isso num período em que Lula vem sofrendo derrotas sucessivas, né, derrotas consecutivas, achapantes dos meios militares, de alguns setores da comunicação, e especialmente de lideranças religiosas, e especialmente ainda de católicas e evangélicas. Bom, antes eu vou responder aqui a um esquerdista, aqui, o Fran01, né? Qual a sua opinião sobre a nova mansão que o Jair Renan Bolsonaro está morando com a mãe dele? Pô, que bacana, cara. Se eu tivesse grana, eu também moraria numa mansão. Provavelmente vocês já perguntaram de onde é a origem do dinheiro. Existe alguma denúncia explícita de que ela não tem lastro para manter uma casa como essa? Ou vocês só estão com inveja? Ninguém se preocupou com o duplex do Lula quando o amigo dele pagava lá em São Bernardo do Campo, muito menos com o sítio de Atibaia com os pedalinhos, né? Então é isso, Fran. Diferente daquelas ocasiões, se ela tem lastro, já que ela é advogada, ela pode morar onde ela bem entender e da maneira que ela quiser com o filho, não é verdade? Para pensar nisso. Bom, Lintz, com relação a esse Zé Pilantra, Zé Pilintra, né? O nome, porque assim, pilantra, pilintra, é tudo cara do PT, cara do Lula, né? Então, assim, com relação a esse Zé Pilintra do Lula aí, querer dizer o que vai falar para pastor fazer, eu lembro muito bem, quem não consegue entender história, é só dar uma lidinha nos livros de história que vocês vão ver. Vocês vão entender mais ou menos como funcionou na União Soviética, como funcionou e funciona na China. Quais são as liberdades religiosas que eles permitem nesses lugares? Eles são contra a família, eles são contra a liberdade de religião. Porque quem vai na igreja, quem é a favor da família e tem Deus no coração, eles não conseguem doutrinar. Olha só que legal. Eles não conseguem doutrinar. Na cabeça deles é tudo pelo Estado. Por isso que eles adoram a estatização. É só lembrar como eles meteram a mão na Petrobras. Só que aqui o negócio é mais embaixo, moçada. Não adianta vocês quererem vir cortar a monetização de canal, vocês quererem vir tirar algoritmo para diminuir. Olha, o pessoal que está assistindo agora aqui no YouTube, né, a turma não está recebendo. Eu, por exemplo, não recebi nenhuma notificação hoje de que nós estávamos ao vivo no YouTube. Porque cortaram as notificações. É isso que eles estão querendo fazer. Estão querendo esmagar através da arrecadação. Ei, amigões, espera um pouquinho. Aqui é mais embaixo, cara. Aqui neste canal vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês podem gritar aí. A gente pede, sempre pediu, quem puder, contribua, seja pelo Superchat, seja pelo Pix. Né? O canal do Jacaré, até o presente momento, não teve sua monetização cortada. Em contrapartida, o algoritmo do Jacaré parou de ser distribuído, caiu em 1/4 as nossas visualizações. É isso que eles estão tentando fazer. Cadê o Caio Coppola? Alguém sabe onde foi parar o Caio Coppola? Já se perguntaram o que aconteceu com o Caio Coppola? Todo mundo que está gritando pela liberdade está tendo essa liberdade cerceada de uma maneira ou de outra. E passaram por cima da Constituição Federal, sem o direito à ampla defesa. Eles estão indo lá e fazendo, olha só o que fizeram com a Bárbara. Olha o que fizeram com o vlog do Lisboa. É assim que eles estão querendo agir com a gente. Né?
Mas, cara, vou dizer uma coisa para vocês, se preparem. Dia 7 de setembro vocês vão ver o tamanho da força das ruas. Não adianta vocês quererem fazer isso. A população distribui o conteúdo por WhatsApp. Eles distribuem conteúdo pelo TikTok. Não é? Como o TikTok é chinês, aí tudo bem, pode mandar à vontade. Ele não está fazendo parte desse tipo de espectro. Não é verdade? Então é isso. A questão toda que nós estamos vivenciando é isso, Lintz. É um Zé Pilantra, como o Lula, abençoado pelo Zé Pilintra, querendo calar os líderes religiosos. Dia 7 de setembro nós vamos dar um recadinho para esse vagabundo, ladrão, safado, o que é o povo brasileiro. Maravilha. Deixa eu só conectar aqui o microfone. Maravilha. Bom, eu já estava até me esquecendo, né, de divulgar o Pix. Na verdade, eu lembrei por 2 oportunidades, mas aí eu já quero perguntar para vocês, você já estava falando, eu falei, não vou interromper. Kleber, vamos lá, vamos falar aqui o número. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, é o seguinte, para você que quiser fazer a sua contribuição com o canal do Jacaretanga, qualquer valor, se você curte os nossos canais, eu sei que a sua ajuda já é maravilhosa, já é gigantesca quando você nos acompanha aqui pelas redes sociais, quando você curte, quando você compartilha, mas existe agora uma outra forma de você nos apoiar, que é o Pix do canal O Jacaretanga. Eu vou falar aqui para vocês, é 11 98338 5253, é um número de telefone celular. Vou repetir, a chave Pix do canal O Jacaretanga para você que queira doar qualquer valor é o 11 98338 5253. Vou repetir, 11 98338 5253, beleza? Então você pode estar doando qualquer valor, será muito bem-vindo. Nós agradecemos muito a participação de todos aqui presentes, né? Um abraço para o Paulo César, o Senaedi, quem mais aqui? Ailka de Sá, Solange Silva, Paulo Lima, Nelson Tavares, o João Batista Gomes também mandando um alô. Quem mais aqui? Wilsmar Macedo, Solange Silva, Marta, quem mais aqui? Marta Manente, quem mais aqui? Aleninha Alves, Carlos Henrique. Kleber, a gente já está caminhando aí para 53 minutos de live, batendo quase 1 hora. Você quer passar suas considerações finais? Quer dar mais um recado? Quer fazer mais um comentário adicional? Sim, eu quero fazer 2 comentários, Lintz. Diversos policiais militares da reserva, alguns da ativa, né, manifestaram apoio às manifestações do dia 7 de setembro. Isso deixou em polvorosa prefeitos e governadores. Os governadores estão assustadíssimos, né? Querem tirar o direito do cidadão, né? Porque o policial militar ele também é um cidadão, que está de folga, que está na reserva, eles querem tirar esse direito de se manifestar, eles têm medo da polícia militar. Eu lembro que quem tem medo de polícia é bandido. Tá? Então façam essa análise. Quem tem medo de polícia é bandido. Então, o governador do Distrito Federal está colocando uma promoção de 10 milhões de reais para alguns policiais militares, tentando promover para que esses consigam caguetar, né, denunciar. Bom, pessoal, acredito que a transmissão aqui, o sinal do Kleber caiu. Vou só pedir para que ele retorne aqui, acho que daqui a pouquinho ele já está voltando aqui conosco. Vamos esperar aqui um pouquinho. Esperar aqui para ver. Vamos ver aqui para poder voltar. Bom, pessoal, é isso. Deixa eu ver aqui. Acho que agora retornou. Voltou, pode voltar. Coisas estranhas, Lintz, coisas estranhas. Bom, mas como eu estava falando, o governador do Distrito Federal tomou uma atitude querendo conceder, né, aumento, promoções a alguns policiais militares, tentando incentivar que eles caguetem, né, o famoso X13, né, X9, desculpa, X9. Né? Mas eu acho que isso não vai dar certo. Em contrapartida, o de São Paulo está querendo colocar a corregedoria em cima dos policiais militares. Bom, entenda uma coisa, gente, está todo mundo cansado de vocês.
vocês, ao invés de tentarem conquistar as pessoas, vocês tentam ameaçá-las ou tentam suborná-las. Não é assim que funciona. Dia 7 de setembro vai estar todo mundo na rua. Bom, Lindsay, eu quero deixar um abraço a todos vocês que estão aqui na live, resistindo, assistindo o Jacaretanga, mesmo havendo a limitação, né? Quando vocês virem a gente ao vivo aqui, compartilhem. E eu vou avisar vocês, eu e o Lindsay estaremos na Paulista no dia 7 de setembro. Nós vamos lá e nós vamos caminhar no meio da população. Não vamos ficar lá somente em cima de caminhão de som, falando ui, 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 não. Isso daí, o nosso presidente vai estar na Paulista e ele vai muito bem nos representar. Nós vamos estar andando no meio da população na Paulista. Eu e o Lindsay. Porque é isso que o povo de bem tem que fazer. Colocar a cara na rua no dia 7 de setembro. Então, Deus, pátria e família, sem vocês nós não somos nada. Um abraço a todos vocês e mil perdões se eu me exaltei aqui em algum momento, tá, Jacarezada? Mil perdões, mas é que realmente chega uma hora que a gente não aguenta mais esses caras. Tá difícil de aguentar, tá bom? Um abraço, Lindsay, um abraço, Jacarezada. Fiquem com Deus e até amanhã. Isso aí, maravilha. Muito obrigado, Kleber, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até este momento, batendo aí exatamente 1 hora de transmissão ao vivo pelos nossos canais do Jacaretanga. Peço mais uma vez para que você curta e compartilhe à vontade essa transmissão em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp, beleza? E repito, se você quiser colaborar conosco, nós temos aí o Pix do canal O Jacaré de Tanga, tá? Só pegar aqui o número, que eu não me recordo, tá aqui, é 11 98338 5253. Vou repetir, a chave Pix do Jacaretanga é o número de telefone celular 11 98338 5253. Meu forte abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.